Você acreditava que o despertar espiritual colocaria fim ao conflito dentro de você, que depois daquela sensação de expansão, daquela percepção de que havia algo muito maior do que a rotina, a vida finalmente encontraria um eixo. Talvez tenha esperado acordar todos os dias com mais clareza, mais paz, mais propósito. Mas aconteceu algo que ninguém parecia mencionar. Em vez de sentir mais vontade de viver, você começou a perder o entusiasmo pelas coisas que antes moviam seus dias. Se isso aconteceu com você, existe uma grande chance de que tenha se perguntado em silêncio se fez algo errado. E foi justamente esse tipo de experiência que Carl Jung observava, quando percebeu que as maiores transformações da alma raramente começam com uma sensação de triunfo. Elas costumam começar quando aquilo que sustentava a nossa identidade deixa de funcionar. O problema é que quase ninguém prepara você para esse momento. Dizem que despertar é ganhar. Quase nunca dizem que despertar também é perder. Perder certezas, perder antigas ambições, perder a facilidade de continuar vivendo exatamente como antes. E é por isso que tanta gente interpreta esse período como um fracasso, quando na verdade pode estar vivendo uma mudança muito mais profunda do que imagina. Repare como isso acontece de forma silenciosa. Você continua levantando da cama, continua cumprindo compromissos, continua respondendo mensagens. Por fora, quase nada mudou. Mas por dentro existe uma estranha sensação de distância, como se uma parte de você observasse tudo, sem conseguir participar de verdade. Você tenta recuperar a motivação repetindo velhos hábitos, voltando para antigas metas, procurando a mesma empolgação que existia antes. Só que algo não responde mais. Não porque você tenha perdido a capacidade de sonhar, mas porque aquilo que alimentava esses sonhos já não encontra espaço dentro de quem você está se tornando. É exatamente aí que nasce a confusão. Você acredita que perdeu alguma coisa importante, quando talvez esteja apenas percebendo que aquilo que o impulsionava nunca foi tão sólido quanto parecia. E, se essa sensação de vazio não significa que você está se afastando de si mesmo, mas justamente que está deixando para trás uma versão que já não consegue acompanhar o caminho aberto pelo seu despertar espiritual. Então a verdadeira pergunta deixa de ser por que sua motivação desapareceu e passa a ser quem era afinal a parte de você que precisava tanto dela. Essa pergunta costuma incomodar porque obriga você a olhar para um lugar que passou anos evitando. Durante muito tempo sua motivação parecia nascer naturalmente, mas será que ela realmente vinha de dentro? Ou será que era alimentada pela necessidade de alcançar reconhecimento, provar valor, corresponder às expectativas ou simplesmente sentir que estava avançando como todos os outros? É curioso perceber que antes do despertar espiritual, muitas escolhas pareciam óbvias. Você corria atrás de metas sem questionar quem havia decidido que elas eram importantes. Havia sempre um próximo degrau, um novo objetivo, mais uma conquista esperando por você. A sensação de movimento era confundida com a sensação de vida. Só que existe um momento em que a consciência desperta para uma pergunta incômoda. E se eu estiver correndo na direção errada? Essa pergunta não chega fazendo barulho. Ela aparece em pequenas cenas. Você conquista algo que desejou durante anos e percebe que a satisfação desaparece rápido demais. Compra aquilo que acreditava que mudaria sua vida e poucos dias depois, tudo parece igual outra vez. Participa de conversas onde todos demonstram entusiasmo, enquanto uma parte silenciosa de você observa sem conseguir compartilhar da mesma empolgação. Não é desprezo. Também não é arrogância. É apenas a estranha sensação de que algo dentro de você deixou de responder aos mesmos estímulos. Jung compreendia que quando a consciência começa a amadurecer, aquilo que antes parecia suficiente perde sua força. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque a relação que você tinha com ele começou a se transformar. E essa transformação costuma ser confundida com desmotivação. Na realidade, talvez o que esteja desaparecendo não seja sua capacidade de agir, mas a antiga razão pela qual você agia. Existe uma diferença enorme entre perder energia
e perder identificação. Quando você deixa de se reconhecer naquilo que fazia, o corpo parece recusar movimentos que antes eram automáticos. Você tenta voltar a sentir o mesmo entusiasmo, mas ele não obedece. Quanto mais insiste, maior parece o vazio. E é justamente aí que muitas pessoas acreditam que precisam lutar contra si mesmas, quando talvez a vida esteja pedindo exatamente o contrário. Talvez essa resistência não seja um defeito. Talvez seja um limite saudável surgindo depois de anos vivendo uma existência construída para atender expectativas que nunca nasceram da sua essência. O despertar espiritual começa a desmontar essas estruturas sem pedir licença. E isso assusta, porque a mente prefere uma prisão conhecida a um caminho ainda sem forma. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Se a antiga motivação realmente estava ligada à pessoa que você acreditava precisar ser, o que acontece quando essa imagem começa, silenciosamente, a desaparecer? O primeiro impulso costuma ser tentar salvá-la. Você se convence de que precisa apenas descansar um pouco, mudar de ambiente, encontrar um novo objetivo ou recuperar a disciplina que parecia ter perdido. Faz listas, cria planos, promete a si mesmo que na próxima semana tudo voltará ao normal. Mas por mais que tente reorganizar a superfície da sua vida, existe algo mais profundo que continua recusando aquele antigo ritmo. E isso provoca uma sensação difícil de explicar, porque parece que você está travando uma batalha contra si mesmo. Há dias em que você acorda decidido a reagir. Porém, basta dar os primeiros passos para perceber que existe um peso invisível interrompendo cada tentativa. Não é preguiça. Também não é falta de capacidade. É como caminhar usando um mapa que já não corresponde ao território onde você está. Jung percebeu que existe um momento em que a personalidade construída para sobreviver no mundo começa a apresentar fissuras. Durante anos, ela foi necessária. Ajudou você a conquistar espaço, a ser aceito, a encontrar um lugar entre as outras pessoas. Mas chega um ponto em que essa estrutura deixa de servir ao crescimento da consciência. O despertar espiritual não destrói apenas ilusões sobre o mundo, ele também desfaz as ilusões que você criou sobre si mesmo. E talvez seja por isso que tantas pessoas sintam medo justamente depois de despertar. Elas não estão apenas perdendo antigos objetivos, estão vendo desaparecer a versão de si mesmas que dependia deles para existir. Pense em quantas vezes você tomou decisões porque acreditava que precisava corresponder a uma determinada imagem. Agora imagine essa imagem começando a rachar lentamente. O que sobra quando você já não consegue sustentar esse personagem? É nesse silêncio que muitas pessoas acreditam ter perdido a própria identidade. Mas Jung via essa fase de outra maneira. Para ele, aquilo que se rompe nem sempre representa quem você é. Muitas vezes representa apenas aquilo que você aprendeu a vestir para conseguir viver em sociedade. E existe uma diferença enorme entre retirar uma máscara e perder um rosto. Enquanto essa diferença ainda não está clara, tudo parece confuso. Você olha para a própria vida e não encontra mais referências. O futuro deixa de parecer nítido. As antigas certezas desaparecem. Até mesmo práticas espirituais que antes traziam conforto podem parecer distantes por algum tempo. Não porque o caminho tenha terminado, mas porque a consciência está sendo convidada a caminhar sem se apoiar nas mesmas respostas. É um espaço estranho, onde o velho já não oferece segurança e o novo ainda não revelou sua forma. E talvez seja justamente nesse intervalo que esteja escondida a resposta para uma pergunta ainda mais profunda. Se a motivação antiga dependia da imagem que você fazia de si mesmo, de onde nascerá a força para seguir quando essa imagem finalmente deixar de existir? É justamente aí que a maioria das pessoas tenta voltar atrás. Não porque queira viver uma mentira, mas porque permanecer nesse espaço entre quem foi e quem ainda está se tornando exige uma coragem que quase ninguém imaginava precisar desenvolver. O silêncio começa a parecer perigoso. A ausência de motivação passa a ser interpretada como um sinal de fracasso. Então você procura qualquer coisa que devolva a sensação de controle. Aceita compromissos que já não fazem sentido. Retoma projetos apenas para sentir que continua avançando.
Preenche cada espaço vazio da agenda na esperança de que o movimento esconda a inquietação. Mas existe uma diferença profunda entre estar em movimento e estar seguindo o próprio caminho. Você pode passar o dia inteiro ocupado e ainda assim sentir que algo essencial continua parado dentro de você. Essa é uma das armadilhas mais silenciosas depois do despertar espiritual. O ego, acostumado a medir a vida pelo que produz, entra em desespero quando percebe que já não consegue conduzir tudo como antes. Ele interpreta qualquer pausa como uma ameaça. Sussurra que você está desperdiçando tempo, que precisa reagir imediatamente, que as outras pessoas estão seguindo em frente enquanto você permanece no mesmo lugar. Só que essa comparação nasce justamente da parte de você que está perdendo espaço. Jung compreendia que a consciência não amadurece obedecendo ao ritmo da ansiedade. Existe um tempo próprio para reorganizar aquilo que foi abalado. E esse tempo raramente combina com a velocidade que o mundo exige. Basta observar a natureza. Nenhuma árvore produz frutos logo depois de lançar raízes mais profundas. Durante um longo período, quase nada parece acontecer acima da superfície. Quem olha de fora acredita que tudo permanece igual, mas é justamente no invisível que a transformação está acontecendo. Talvez seja por isso que sua alma pareça pedir silêncio quando sua mente exige respostas. Ela não está atrasando sua vida. Está criando um solo que consiga sustentar aquilo que ainda vai nascer. O problema é que o ego não suporta processos que não pode medir. Ele precisa de resultados rápidos para acreditar que existe progresso. A alma, porém, trabalha de outra maneira. Ela prefere consistência à velocidade, prefere profundidade à aparência. E quando essas duas forças entram em conflito, você sente exatamente essa estranha impressão de estar dividido por dentro. Uma parte quer correr, a outra pede apenas que você permaneça. Talvez seja por isso que tantas pessoas abandonem sua jornada, justamente quando estão mais próximas de compreender o que realmente mudou. Elas confundem o vazio com a ausência de sentido, quando muitas vezes o vazio é apenas o espaço que a antiga identidade deixou para que algo mais verdadeiro finalmente encontre lugar. E quando você começa a considerar essa possibilidade, percebe que a pergunta já não é mais como recuperar a motivação que perdeu. A pergunta passa a ser muito mais desafiadora. Se essa antiga força não pode mais conduzir seus passos, qual é a voz silenciosa que está tentando ocupar esse espaço desde o início e que até agora você nunca realmente aprendeu a escutar? Escutar essa voz exige algo que o ego sempre evitou: permanecer tempo suficiente no silêncio para perceber que nem toda ausência é um vazio. Durante boa parte da vida, você aprendeu que precisava encontrar respostas rapidamente. Se surgia uma dúvida, procurava uma solução. Se aparecia um desconforto, tentava eliminá-lo. Se a motivação diminuía, acreditava que bastava descobrir uma nova meta. Mas depois do despertar espiritual, essa lógica começa a falhar de uma maneira desconcertante. Quanto mais você tenta escapar da sensação de vazio, mais ela parece crescer. Quanto mais insiste em recuperar a antiga versão de si mesmo, mais distante ela se torna. É como tentar vestir uma roupa que um dia serviu perfeitamente, mas que agora limita todos os seus movimentos. Você até consegue colocá-la, mas sente imediatamente que algo já não encaixa. E talvez seja exatamente esse o sinal que você vinha interpretando de forma equivocada. Jung acreditava que existe um centro mais profundo na psique que não pode ser comandado pela vontade do ego. Ele não se manifesta através da urgência, não grita, não exige aplausos. Ele se revela lentamente, quase como uma presença que espera pacientemente até que o barulho das antigas necessidades diminua. É por isso que tantas pessoas descrevem essa fase como um período de suspensão. Você não consegue voltar a ser quem era, mas também ainda não sabe quem está se tornando. Esse intervalo provoca ansiedade porque a mente foi treinada para acreditar que identidade é algo fixo, quando, na realidade, ela está sempre se reorganizando. Pense em quantas vezes você olhou para trás e percebeu que já não era a mesma pessoa de alguns anos antes. Na época, essa mudança aconteceu quase sem que você percebesse. Agora, porém,
Ela acontece diante dos seus olhos. E isso assusta. Assusta porque você está consciente do processo. Pela primeira vez, você percebe a antiga estrutura se desfazendo enquanto ainda não consegue enxergar claramente a nova. Essa é uma travessia que não pode ser acelerada. Não existe técnica capaz de substituir o tempo necessário para que uma nova forma de existir amadureça. É justamente por isso que tentar recuperar a motivação antiga costuma produzir apenas mais cansaço. Você está pedindo que uma parte de si continue funcionando da mesma maneira, enquanto outra parte já compreendeu que aquele modo de viver chegou ao fim. O conflito não nasce da falta de força. Nasce da convivência entre duas versões de você que já não desejam a mesma direção. E enquanto uma insiste em preservar aquilo que conhece, a outra permanece em silêncio, esperando que você perceba uma diferença decisiva. Talvez a verdadeira motivação nunca tenha sido algo que pudesse ser fabricado pelo esforço. Talvez ela sempre tenha surgido quando sua vida estava alinhada com algo mais profundo do que a necessidade de provar quem você era. Se isso for verdade, então a questão deixa de ser quando a motivação vai voltar, e passa a ser como reconhecer os primeiros sinais dessa força silenciosa quando ela finalmente começar a aparecer. Quando esses primeiros sinais aparecem, quase nunca são grandiosos. Esse talvez seja um dos maiores equívocos criados em torno do despertar espiritual. Espera-se uma explosão de clareza, uma certeza absoluta, uma motivação intensa capaz de substituir imediatamente tudo o que foi perdido. Mas a vida raramente trabalha dessa maneira. Depois de um longo inverno, a árvore não acorda coberta de frutos. Primeiro surge um pequeno broto quase imperceptível. Quem não presta atenção passa por ele sem notar que toda uma estação começou a mudar. Com a alma acontece algo semelhante. Você percebe um discreto desejo de cuidar mais de si mesmo. Uma conversa verdadeira passa a ter mais valor do que dezenas de encontros superficiais. Um momento de silêncio começa a alimentar você, mais do que horas buscando distrações. São movimentos pequenos, mas carregam uma qualidade completamente diferente da antiga motivação. Antes, você precisava correr para sentir que estava vivo. Agora, existe uma estranha paz quando seus passos finalmente acompanham aquilo que seu coração consegue sustentar. Jung compreendia esse momento como uma aproximação gradual do centro da personalidade. Não porque o ego desapareça, mas porque ele deixa de ocupar o lugar de comandante. Durante muito tempo foi o ego quem decidiu o que significava sucesso, fracasso, reconhecimento e valor. Agora ele começa a aprender algo que nunca aceitou facilmente. Sua função não é conduzir a vida, mas servir a algo maior do que ele próprio. E essa mudança altera silenciosamente a maneira como você olha para o mundo. Aquilo que antes parecia urgente começa a perder importância. O que antes parecia pequeno passa a revelar um significado inesperado. Você percebe que não precisa mais convencer tantas pessoas, explicar cada escolha ou provar constantemente que está evoluindo. Existe um tipo de tranquilidade que nasce quando você deixa de viver sob o olhar imaginário dos outros. É curioso porque, de fora, sua vida pode parecer até mais simples, mas por dentro, ela se torna muito mais verdadeira. Ainda existirão dias difíceis. Ainda haverá momentos de dúvida. O despertar espiritual não elimina os desafios da existência. Ele apenas muda o lugar de onde você passa a enfrentá-los. Antes, toda dificuldade ameaçava sua identidade. Agora, cada dificuldade começa a revelar algo sobre ela. É uma diferença sutil, mas transforma completamente a caminhada. Aos poucos, você deixa de perguntar se está avançando rápido o suficiente e começa a perguntar se está vivendo de forma coerente com aquilo que descobriu sobre si mesmo. Essa mudança vale mais do que qualquer explosão temporária de entusiasmo, porque a antiga motivação dependia das circunstâncias. A nova depende da presença. Ela não exige que todos os dias sejam extraordinários. Basta que sejam honestos. E quando essa honestidade começa a orientar suas escolhas, você percebe que aquilo que parecia uma perda talvez tenha sido apenas a maneira encontrada pela vida para retirar de suas mãos tudo aquilo que impedia o nascimento de algo muito mais profundo.
Talvez, no fim das contas, você nunca tenha perdido a motivação. Talvez tenha perdido apenas a necessidade de continuar vivendo uma vida que já não conseguia representar quem você realmente estava começando a ser. E quando você finalmente percebe isso, algo muda de maneira quase imperceptível. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você deixa de lutar contra o próprio processo. Durante muito tempo, sua energia foi consumida tentando voltar a ser quem era, antes do despertar espiritual. Havia uma esperança silenciosa de recuperar a antiga disposição, o mesmo entusiasmo, a mesma facilidade de seguir em frente sem questionar nada. Agora você começa a compreender que essa pessoa não ficou para trás por acidente. Ela cumpriu o papel que precisava cumprir. E insistir em trazê-la de volta seria como exigir que uma semente voltasse a existir depois que a árvore começou a crescer. A semente não desapareceu porque falhou. Ela desapareceu porque sua função terminou. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. A vida não retirou sua motivação para castigá-lo. Ela retirou aquilo que já não conseguia sustentar o próximo passo da sua consciência. Jung enxergava esse momento como uma integração, não como uma substituição. O ego não precisava ser destruído. Precisava aprender a ocupar um novo lugar. Enquanto tentava controlar toda a sua existência, ele transformava cada decisão em uma batalha entre medo e reconhecimento. Mas quando deixa de comandar, torna-se uma ferramenta e não uma prisão. É nesse instante que você percebe uma mudança curiosa. As escolhas começam a ficar mais simples. Não porque exista menos incerteza, mas porque existe menos necessidade de agradar. Você começa a dizer não sem carregar culpa durante dias. Aprende que descansar não significa abandonar o caminho. Descobre que permanecer em silêncio também pode ser uma forma de avançar. E, pouco a pouco, percebe que já não precisa correr atrás de tudo aquilo que um dia acreditou ser indispensável para sentir valor. O mais interessante é que essa nova maneira de viver quase nunca chama a atenção das outras pessoas. Ela não produz grandes discursos nem demonstrações constantes de espiritualidade. Pelo contrário, torna você mais humano, mais presente, mais disponível para aquilo que realmente importa. O despertar espiritual deixa de ser uma experiência extraordinária que aconteceu no passado e passa a ser uma maneira diferente de caminhar todos os dias. É aí que a motivação começa a reaparecer, mas você talvez nem a reconheça de imediato, porque ela não chega com o mesmo rosto de antes. Não empurra você para competir, não exige provar nada, não cria ansiedade quando os resultados demoram. Ela simplesmente convida, um passo de cada vez, uma escolha coerente de cada vez, uma vida construída de dentro para fora. E quando você aceita esse convite, percebe algo que parecia impossível no início desta jornada. O vazio nunca foi um inimigo. Ele era apenas o espaço silencioso que precisava existir para que uma forma mais verdadeira de viver pudesse finalmente encontrar lugar dentro de você. E se esse espaço foi preparado com tanto cuidado, existe apenas uma pergunta que ainda merece ser respondida. Como saber que essa nova motivação realmente nasceu da sua essência e não é apenas outra armadilha criada pelo ego com um rosto diferente? E a resposta talvez seja mais simples do que você imaginava. A motivação que nasce do ego sempre vem acompanhada de uma sensação de urgência. Ela faz você acreditar que precisa chegar logo, conquistar mais, provar alguma coisa antes que seja tarde demais. Já a motivação que surge depois do despertar espiritual possui outro ritmo. Ela não empurra, ela convida. Você não sente que está sendo arrastado por uma obrigação invisível. Sente apenas que algumas escolhas começam a fazer sentido de novo. Não porque prometem reconhecimento, mas porque finalmente estão em harmonia com quem você se tornou. É uma diferença silenciosa, porém profunda. Você já não faz determinadas coisas para preencher um vazio. Faz porque existe uma plenitude que deseja se expressar. É nesse momento que muitas pessoas compreendem que nunca estavam procurando motivação. O que procuravam era autorização para serem quem realmente eram. E talvez essa tenha sido a maior contribuição de Carl Jung ao olhar para a alma humana.
Ele nos mostrou que existe uma diferença entre viver para sustentar uma imagem e viver para expressar a própria essência. O despertar espiritual não veio para transformar você em alguém perfeito. Não veio para eliminar todas as dúvidas, nem para impedir que existam dias difíceis. Ele veio para retirar, pouco a pouco, tudo aquilo que já não podia acompanhar a expansão da sua consciência. Por isso, se hoje você sente que perdeu o entusiasmo pelas antigas metas, não tenha tanta pressa em recuperar aquilo que ficou para trás. Pergunte a si mesmo se essas metas ainda pertencem à pessoa que você é agora. Porque, às vezes, o maior ato de coragem não é continuar correndo. É aceitar que o caminho mudou. Talvez a fase mais importante da sua vida não seja aquela em que você produz mais, conquista mais ou impressiona mais pessoas. Talvez seja justamente esta, em que você aprende a caminhar sem precisar abandonar a si mesmo para chegar a algum lugar. E quando isso acontece, algo extraordinário deixa de parecer extraordinário. A paz já não depende das circunstâncias. O propósito deixa de ser um destino distante e passa a estar presente na forma como você vive cada dia. A motivação retorna, mas agora ela nasce de um lugar que não precisa competir, comparar ou convencer ninguém. Ela floresce naturalmente, porque finalmente encontrou um solo verdadeiro. Se este vídeo conseguiu colocar em palavras algo que você vinha sentindo desde o seu despertar espiritual, talvez você tenha percebido que nunca esteve parado. Você estava atravessando uma transição que precisava acontecer. E só por permanecer até aqui, disposto a compreender a si mesmo em vez de fugir do silêncio, você já deu um passo que muitas pessoas nunca têm coragem de dar. Se esta reflexão encontrou espaço dentro de você, escreva nos comentários apenas uma palavra: essência. Essa palavra pode ser um lembrete de que, por trás de toda a confusão, existe algo em você que nunca deixou de saber o caminho. E se deseja continuar explorando a psicologia profunda de Carl Jung, o despertar espiritual e a jornada de autoconhecimento com esse mesmo olhar acolhedor e reflexivo, inscreva-se no canal.